Imagine acordar todo dia no mesmo lugar. Uma cela de 2,5 metros de comprimento por 1,5 metro de largura. Uma cama de metal. Uma pia. Um vaso sanitário sem tampa para privacidade. E do lado de fora da grade enferrujada, o som do vento cortando a Baía de São Francisco, trazendo o cheiro de sal e de liberdade que você não pode tocar. Bem-vindo a Alcatraz. A prisão mais temida dos Estados Unidos. A Rocha. O lugar de onde ninguém escapava com vida. Hoje, vamos entrar nessa ilha e viver, hora por hora, como era existir dentro das paredes de concreto e aço de Alcatraz nos anos 1950. Não o Alcatraz dos filmes de Hollywood. O Alcatraz real. Com sua rotina sufocante, suas regras absurdas, seus prisioneiros lendários e os segredos que a Baía Fria guardou por décadas. Se você quer testemunhar mais reconstruções históricas como essa, se inscreva agora no canal Relíquias Perdidas 937. Cada vídeo é uma janela para um passado que o mundo prefere esquecer. A ilha de Alcatraz fica a pouco mais de 2 quilômetros da costa de São Francisco. Você consegue ver a cidade dali. Os prédios, as luzes, os carros. Consegue ouvir, nos dias de silêncio, um vago rumor da vida normal que acontece do outro lado da água. Isso fazia parte da tortura. Não uma tortura de chicotes ou algemas, mas uma tortura psicológica calculada. Estar tão perto da civilização e ao mesmo tempo tão completamente separado dela que a distância parecia ser de outro planeta. A água ao redor da ilha é traiçoeira. As correntes da baía são fortes e imprevisíveis. A temperatura da água gira em torno de 10 a 12 graus Celsius o ano inteiro, o que torna uma travessia a nado quase impossível mesmo para um nadador forte. Os administradores da prisão sabiam disso. Usavam isso. A ilha em si era a maior muralha. Para entender o que era viver em Alcatraz nos anos 1950, é preciso entender como um homem chegava até lá. Ninguém era sentenciado diretamente para Alcatraz. O prisioneiro precisava merecer essa transferência, no pior sentido da palavra. Alcatraz era chamada de a prisão dentro do sistema prisional. Você só ia parar lá se tivesse sido incorrigível em outra penitenciária federal, se tivesse tentado fugir, planejado rebeliões, corrompido guardas ou se fosse considerado uma ameaça organizacional tão grande que nenhuma outra prisão conseguia te conter. Gangster que dirigiam seus impérios criminosos de dentro das celas, líderes de quadrilhas que subornavam guardas com dinheiro e intimidação, homens que a justiça americana havia decidido que precisavam desaparecer do mundo. Esses eram os inquilinos de Alcatraz. O edifício principal da penitenciária tinha 3 andares e 4 blocos de celas, identificados pelas letras A, B, C e D. Os corredores entre os blocos tinham nomes que soavam como uma piada cruel: Broadway, Michigan Avenue, Park Avenue. Os mesmos nomes das ruas movimentadas e glamourosas das grandes cidades americanas. Aqui, eram corredores de concreto frio onde os homens caminhavam em silêncio, sob os olhos de guardas armados posicionados nas galerias elevadas. As celas dos blocos B e C, onde ficava a maioria dos prisioneiros, mediam 2,70 metros de comprimento, 1,5 metro de largura e 2,10 metros de altura. Para ter uma referência, coloque-se em um banheiro pequeno. Agora imagine que esse banheiro é tudo o que você tem. 24 horas por dia. 7 dias por semana. Às vezes por anos. Dentro havia uma cama de metal presa à parede, uma pequena mesa e cadeira de metal, uma pia, um vaso sanitário sem tampa, porque privacidade era considerada um luxo que prisioneiros de Alcatraz não mereciam, e uma prateleira onde você podia guardar os poucos objetos que o regulamento permitia. Um jogo de xadrez. Um livro. Talvez uma fotografia da sua família, se você tivesse se comportado bem o suficiente para merecer esse privilégio. Nos primeiros anos de Alcatraz, os anos 1930, havia a chamada regra do silêncio. Os prisioneiros eram proibidos de conversar entre si em qualquer momento, durante as refeições, nas filas, no trabalho. O jornal San Francisco Chronicle chegou a publicar uma manchete chamando Alcatraz de o lugar com o pior silêncio da Terra. Tão desesperados estavam alguns prisioneiros por comunicação humana que esvaziavam a água dos vasos sanitários e tentavam sussurrar pelos canos de esgoto, correndo risco de punições severas por uma simples troca de palavras. Nos anos 1950, essa regra havia se relaxado. Conversas eram permitidas,
desde que em tom baixo, sem gritos, sem assobios, sem cantos. O controle havia mudado de forma, mas não de intensidade. O dia em Alcatraz nos anos 1950 começava às 6:30 da manhã. Um sino estridente. Se era o seu dia de barbear, você colocava uma caixa de fósforos fora da grade da sua cela. Um guarda passava e colocava uma lâmina de barbear sobre ela. Você tinha 2 ou 3 minutos para se barbear. Quando o guarda voltasse, a lâmina precisava estar de volta no lugar. Cada objeto cortante era contado, rastreado, controlado com obsessão. Às 6:55, o café da manhã era servido. E aqui está um dos paradoxos mais bizarros de Alcatraz. A comida era boa. Melhor do que boa, na verdade. Significativamente superior à comida servida na maioria das penitenciárias americanas da época. Havia café, pão, cereal, às vezes bacon. No almoço e no jantar, carne, legumes, tortas. Porções generosas. Isso não era um gesto humanitário. Era estratégia. O primeiro diretor de Alcatraz, James Johnston, havia calculado que prisioneiros bem alimentados eram prisioneiros mais calmos. Menos violência, menos planejamento de fuga, menos rebeliões. A comida era parte do sistema de controle. Às 7:20, os prisioneiros que haviam ganhado o privilégio de trabalhar iam para seus postos. E trabalho era um privilégio, não um direito. Para ganhar uma função de trabalho, o prisioneiro precisava demonstrar comportamento adequado ao longo do tempo. Os empregos disponíveis incluíam a lavanderia industrial, a cozinha, a oficina de móveis, a área de manutenção do cais e outras funções de serviço. Para cada mês trabalhado, o prisioneiro podia deduzir dias da sua sentença. Não era liberdade. Era a ilusão de progresso em um lugar onde o progresso era medido em dias arrancados do calendário, um por um. Os prisioneiros que não trabalhavam, ou que estavam em regime de punição, permaneciam em suas celas durante todo o dia, lendo, olhando para o teto, contando os tijolos da parede. Nos anos 1950, algumas concessões haviam sido feitas para os prisioneiros de comportamento adequado. Instrumentos musicais eram permitidos, desde que tocados apenas em horários e locais designados. Filmes eram exibidos nos fins de semana. Havia uma biblioteca com mais de 15.000 volumes. O rádio chegaria mais tarde. Esses privilégios eram a cenoura na frente do burro. A zanahoria que fazia o sistema funcionar. Mas para cada cenoura, havia um porão. O bloco D era reservado para os prisioneiros mais problemáticos. Ali, o confinamento solitário era rotina. Os detentos passavam 24 horas por dia dentro da cela, saindo apenas uma vez por semana para 1 hora no pátio de recreação, sozinhos. No fundo do bloco D ficavam as 6 celas chamadas simplesmente de o buraco, The Hole, em inglês. Celas revestidas em aço, sem janelas, sem luz, com apenas um buraco no chão para necessidades fisiológicas. Os prisioneiros eram colocados nus. Recebiam uma refeição mínima por dia. À noite, um colchão fino era jogado dentro da cela. De manhã, era retirado. A administração limitava internamente o tempo nesses locais a 1 ou 2 dias, embora a lei federal permitisse até 19. Quem foi o homem mais famoso dentro dos muros de Alcatraz nos anos 1950? Aqui entra Robert Stroh, o pássaro de Alcatraz, uma das histórias mais paradoxais da criminologia americana. Stroh havia matado um guarda prisional ainda jovem e passado décadas em confinamento solitário. Tornou-se um ornitologista autodidata enquanto estava em outra prisão, escrevendo tratados científicos sobre doenças de pássaros que foram publicados e reconhecidos pela comunidade acadêmica. Quando chegou ao Alcatraz nos anos 1940, as autoridades fizeram questão de garantir que ele não tivesse nenhum pássaro. Ironicamente, o apelido Pássaro de Alcatraz, popularizado por um filme de 1962 com Burt Lancaster, era completamente impreciso. Ele nunca teve pássaro em Alcatraz. Passou os anos 1950 em grande parte no hospital prisional, lendo, escrevendo, enquanto sua saúde se deteriorava. Nunca foi solto. Morreu em 1963, pouco depois de Alcatraz fechar suas portas, com 83 anos. É neste momento que o canal pede a sua presença. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Cada semana trazemos reconstruções históricas como essa, lugares que moldaram a história e que merecem ser vistos, não apenas lidos. Alvin Crepe Carpes era outro habitante de Alcatraz nos anos 1950. Considerado pelo FBI o criminoso público número 1 dos Estados Unidos nos anos 1930, Carpes passou mais tempo em Alcatraz do que qualquer outro prisioneiro na história da instituição, 25 anos.
Chegou a ensinar violão a um jovem prisioneiro que chegou à ilha no final dos anos 1950 e que depois se tornaria famoso como músico e líder de uma seita, Charles Manson. A história de Alcatraz era feita dessas intersecções improváveis, onde criminosos de gerações diferentes cruzavam trajetórias em corredores que cheiravam a desinfetante e umidade. O pátio de recreação ficava no lado norte da ilha. Num dia de verão, com vento mais brando, era possível ver com clareza os arranha-céus de São Francisco. Nos fins de semana, os prisioneiros podiam usar o pátio por algumas horas. Jogavam beisebol, cartas, conversavam em grupos pequenos. Havia uma hierarquia social invisível mas absolutamente presente. Os homens se agrupavam por origem, por tipo de crime, por lealdades antigas que vinham de outras penitenciárias. O pátio era o único lugar onde essa hierarquia podia se expressar com alguma liberdade. As tentativas de fuga eram a obsessão silenciosa que nunca deixava de existir. Ao longo dos 29 anos de funcionamento de Alcatraz, houve 36 homens envolvidos em 14 tentativas de fuga documentadas. Nenhuma foi considerada bem-sucedida pelas autoridades. A mais violenta aconteceu em maio de 1946, antes da era dos anos 1950, e ficou conhecida como a Batalha de Alcatraz. 6 prisioneiros conseguiram tomar controle de parte da prisão e se armar com revólveres retirados do arsenal. Durante 2 dias, a ilha ficou em estado de guerra interna. O exército americano foi chamado. 2 guardas morreram. 2 dos prisioneiros envolvidos foram executados na câmara de gás de San Quentin. Essa violência deixou marcas. Nos anos 1950, a administração havia se tornado mais calculada, mais refinada em seus métodos de controle. Não precisava de brutalidade aberta quando tinha a ilha, a baía, o frio e o isolamento como aliados permanentes. O custo de manter Alcatraz funcionando era absurdo. Por estar em uma ilha, tudo precisava ser transportado de barco. Comida, água potável, 1 milhão de galões por semana precisavam ser trazidos porque a ilha não tinha fonte de água doce, materiais de construção, equipamentos, pessoal. Manter um prisioneiro em Alcatraz custava 3 vezes mais do que mantê-lo em qualquer outra penitenciária federal americana. A corrosão do sal marinho atacava o concreto e o aço incessantemente. Nos anos 1950, a conta de manutenção acumulada já era alarmante. A física e a economia começavam a vencer o que a segurança havia construído. Em março de 1963, o diretor do Bureau of Prisons dos Estados Unidos anunciou o fechamento de Alcatraz. A decisão era econômica, não humanitária. Seria mais barato construir uma prisão nova do zero do que continuar remendando a rocha. Os últimos prisioneiros foram transferidos em 21 de março de 1963. Os guardas saíram. Os portões foram fechados. A ilha ficou vazia. Mas a lenda de Alcatraz não morreu com o fechamento. Em 1969, um grupo de ativistas nativos americanos ocupou a ilha por 19 meses em um gesto político que marcou o movimento pelos direitos indígenas nos Estados Unidos. Depois, o governo federal abriu a ilha ao público. Hoje, mais de 1,5 milhão de turistas visitam Alcatraz todo ano. Caminham pelos mesmos corredores batizados de Broadway e Michigan Avenue. Entram nas celas de 1,5 metro por 2,70 metros. Fecham a grade por um instante e tentam imaginar o que era estar do lado errado desse metal frio, olhando para uma cidade que ficava a 2 quilômetros de distância e a uma eternidade de alcance. Alcatraz nos anos 1950 era um experimento único na história penal americana. A crença de que o isolamento geográfico, combinado com rotina absoluta e a remoção sistemática de qualquer ilusão de autonomia, podia domar os homens que todos os outros sistemas haviam desistido de controlar. Em alguns casos funcionou. Em muitos outros, simplesmente congelou no tempo indivíduos que saíam de lá, se saíssem, sem ferramentas para existir no mundo que havia continuado girando sem eles. A Baía de São Francisco existe há milhões de anos. Alcatraz existiu por menos de 30. Mas o que aconteceu naquela ilha, naquelas celas, naqueles corredores com nomes de avenidas glamourosas, ficou gravado no imaginário coletivo de um jeito que poucas prisões na história humana conseguiram. Não por causa dos filmes. Não por causa dos criminosos famosos. Mas porque Alcatraz fazia uma pergunta que toda sociedade precisa eventualmente responder. Até onde vai o direito de uma civilização de apagar um ser humano do mapa? Se você chegou até aqui, obrigado por testemunhar essa história junto com o canal Relíquias Perdidas 937. Se inscreva, ative o sininho e deixe nos comentários. Você conseguiria sobreviver a uma semana em Alcatraz? Nos vemos no próximo vídeo.